Olá pessoal, eu sou a Edilene Andrade do canal Edilene Flávio Imigrando em Portugal. No vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que decidimos nos mudar para Portugal e toda a trajetória desde lá do Brasil até a nossa chegada aqui em Portugal. Bora? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque a partir de agora eu vou compartilhar com vocês toda a nossa rotina aqui em Portugal. Nossas compras de mercado, nossos passeios, nossos perrengues. Vida de imigrante não é fácil, tá, gente? Tem muito perrengue e eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, como eu falei para vocês, para quem ainda não me conhece, eu sou Edilene Andrade, uma das participantes deste canal, né? A outra parte é o meu marido, Flávio. Ele não participará deste vídeo hoje, pois está no trabalho. Espero que nos próximos ele possa estar conosco. Nós somos um casal que viemos de Natal, no Rio Grande do Norte. Na verdade, não de Natal, né? Uma cidade chamada Pureza, que fica a 60 quilômetros de Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Nós viemos dessa cidade chamada Pureza. Então, no Brasil, eu era confeiteira, trabalhava com bolos artísticos e doces personalizados. Meu marido trabalhava numa usina que fabricava etanol, combustível, né? Álcool para combustível. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu Instagram profissional, né? O meu Instagram de bolos. Vou deixar também o link do Instagram do canal, para vocês seguirem, né? Porque muita coisa a gente posta lá em tempo real. Em janeiro de 2022, estávamos em casa assistindo vídeos. Surgiu esse assunto sobre mudar de país. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas de Portugal. Decidimos pesquisar alguns vídeos sobre como era morar em Portugal, como era se legalizar em Portugal. E eu me encantei com Portugal, principalmente pelo fator de segurança, né? Que é uma questão que todo mundo sabe que Portugal é um país muito seguro, onde a gente pode andar na rua sem preocupação, a gente pode usar o celular na rua. No Brasil, quando eu ia em Natal, eu não atendia uma chamada, por exemplo, na rua, eu só atendia uma chamada se eu entrasse numa loja. Então, essas coisas pesaram muito para a nossa decisão. E outra coisa que pesou bastante foi a educação, né? Por ser um país europeu, por ser um país de primeiro mundo, a gente sabe que a educação aqui é muito melhor do que no Brasil. Por causa da nossa filha, nós decidimos vir morar em Portugal. Então, logo que nós decidimos vir para Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os passaportes. Meu marido vendeu um carro, né? Nós tínhamos um carro, só que aí, em seguida, logo depois de a gente vender o carro, eu descobri que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Então, assim, a gente ainda vinha, só que não seria tão rápido como a gente estávamos planejando. A gente ia ter que passar mais um tempo. Daí eu fui fazer todo o processo de cirurgia, né? Para fazer a cirurgia, não é um processo rápido, fazer um monte de exames, consultas, e o tempo foi passando, certo? Mas mesmo assim eu fui vendendo algumas coisas dentro de casa, porque assim, na minha cabeça, a gente vinha o mais rápido possível, certo? Então, para mim, eu ia fazer a cirurgia, um mês de recuperação, a gente já podia vir. Só que assim, não é como a gente planeja, né? As coisas nem sempre é como a gente pensa que vai ser. E não foi. Não foi rápido como a gente queria. Então, quando foi dia 10 de novembro, foi feita a cirurgia, né? Por eu ter feito a cirurgia, eu precisava ficar em repouso. Então, a gente fomos para casa dos meus pais. E também porque eu já estava vendendo as coisas. Só que ninguém sabia desde então que a gente tinha decidido se mudar para Portugal. Quando a gente estava na casa dos meus pais, eu falei com meu marido para a gente ficar lá mais um tempo, por mais que terminasse o período da minha recuperação, mas a gente já ficava lá direto. A gente não voltava mais para casa. De lá, a gente já vinha para Portugal. Por dois motivos. Primeiro, porque assim eu conseguiria ficar mais tempo com os meus pais antes de viajar para Portugal, né? A gente conseguia passar mais tempo, conviver mais com eles. E o outro motivo é que a gente estava vendendo as coisas de casa e por mim estar lá, eu conseguiria vender, né, praticamente tudo que eu tinha em casa, porque era esse dinheiro que a gente estava usando para resolver as coisas. O período de moagem, que é o período da safra, no trabalho dele, esse período ia terminar em fevereiro ou março, no máximo. Então, o nosso plano era que quando terminasse esse período de moagem, ele iria pedir para sair da empresa, né? Porque sempre quando termina a safra, tem uma redução de quadro de funcionários. Então, quem quer sair, pede para colocar o nome na lista, se chama lista de corte. E aí,
plano era esse, ele ia pedir para colocar o nome dele na lista de corte. Só que, quando ele foi falar com o gerente para colocar o nome dele, o gerente disse que não podia fazer isso, porque precisava dele, mas nós já tínhamos decidido que vinha, né, para Portugal, já tínhamos feito passaporte, comprado mala, feito PB4. Durante todo esse processo, eu fui adiantando o que dava para fazer. O que dava para fazer estando no Brasil, eu fui resolvendo. Então, meu marido teve que falar com o gerente a real situação, né? O porquê que ele queria sair da empresa. Já fazia 17 anos que ele estava na empresa, sempre foi um bom funcionário, nunca fez questão com a empresa. Então, ele fez um acordo com o gerente, né? Que quando terminasse a moagem, ele fazia esse serviço que era preciso fazer, ele com os outros, e depois disso o gerente colocava ele para fora sem fazer questão, para ele não perder os direitos que ele tinha. E assim o gerente fez, o gerente concordou. Nesse período, ninguém sabia ainda, tá, que a gente ia viajar, que a gente ia embora, mas começou a surgir, né, muita gente falando As coisas, por que ela tá vendendo as coisas, o que aconteceu? Por que ela não volta pra casa, né? terminou o tempo de recuperação da cirurgia e eu continuava na casa da minha mãe. Algumas pessoas sabiam, assim, poucas pessoas da família, meu irmão que estava me ajudando com documentação, poucas pessoas. Nem meus pais sabiam ainda, porque eu tinha medo da reação deles, né, assim. E aí eu quis deixar mais para frente, para contar para eles mais para frente. Mas aí durante todo esse período que eu estava na casa deles, me recuperando da cirurgia, porque foram 4 meses que eu tive que passar sem fazer esforço. A cirurgia foi uma cirurgia grande, uma cirurgia complicada e que eu tive complicações. Eu retornei para o hospital, passei mais 13 dias internada, mas durante todo esse período eu estava resolvendo as coisas, né? Mesmo lá, mesmo doente, mesmo internada, eu estava resolvendo as coisas. Eu fiz PB4, eu fiz NIS, né? Que era online, tive que fazer o NIS, eu contratei relocation. A mesma pessoa que eu contratei por relocation, também contratei um pacote de serviços, onde essa pessoa ia pedir água, luz, internet, deixar tudo pronto para quando a gente chegasse e fazer o NIF da gente. Então, quando chegou o dia da gente vir, né, a gente já estava com o NIF feito, já estava com o NIS, já tinha feito o pedido do NIS, já estava com o arrendamento, já estava tudo assinado já, estava certinho. Era para ter tudo no apartamento, mas essa é uma parte que vai ficar para outro vídeo, né? Se vocês quiserem saber sobre o relocation. Eu tive alguns problemas, graças a Deus o apartamento realmente, eu cheguei e tinha um apartamento, mas tive alguns problemas, alguns perrengues também, né? Quando a gente chega, por causa disso, eu tive alguns perrengues. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, vocês me pedem, tá? Me deixem aí nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo, senão esse vai ficar muito longo. E aí quando eu sair do trabalho já era maio. Já era maio de 2023. Então, em maio, quando ele saiu do trabalho, daí a gente fomos falar pro meu pai, pra minha mãe, o porquê, né? Que a gente estava lá esse tempo todo, o porquê que ele tinha saído do trabalho, o porquê de tudo, né? Que até então meus pais não sabiam. A minha filha ficou, nós falamos para ela em dezembro de 2022, mas por escolha dela, por questões dela, ela não quis vir, ela disse que não queria vir e a gente respeitamos, né, de início. É uma vontade nossa que ela venha, se Deus quiser ela vem futuramente, mas por enquanto ela está no Brasil, né, ela mora com a minha mãe no Brasil. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, então eu não queria viajar sem ver ela, porque já fazia um tempo que a gente tinha visto ela, né, que ela tinha ido no Nordeste, e aí eu não quis viajar sem ver ela. Então nós fomos para São Paulo e passamos 18 dias com ela e a família dela. Outra coisa que eu fiz durante esse período que eu fiquei na casa da minha mãe e tudo, foi pedir o visto de procura de trabalho. Porque até outubro, né, de 2022, a gente estávamos certo que vinha como turista. Só que em outubro de 2022 entrou em vigor, outubro ou novembro, agora eu não tenho certeza, acho que foi novembro, entrou em vigor o visto de procura de trabalho. Então, nós decidimos fazer o visto para vir com mais segurança. E aí eu fui também fazer, depois da cirurgia, depois que eu me recuperei, eu fui fazer também o processo do visto. Toda a documentação,
para enviar para o consulado. Esse é um assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem saber, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando. Ou se tiverem alguma dúvida que dê para mim responder nos comentários, eu respondo. E aí eu dei entrada, né, nos vistos de procura de trabalho, enviei toda a documentação, inclusive os passaportes, tem que enviar. E nós só recebemos em junho, quando nós voltamos de São Paulo, né? Então, quando os passaportes chegaram, né, com o nosso visto, nós compramos a passagem para a data que eu tinha falado, né, quando fui pedir o visto, que a gente tem que colocar uma data, e aí eu comprei, né, comprei as passagens e ficamos só aguardando o dia. Daí para frente, né, foi junho, dia 10 de junho nós chegamos de São Paulo, de 10 de junho até 27 de julho, foi só resolver todas as pendências que faltava para a gente poder viajar e não deixar nada sem resolver. Toda a documentação que precisava resolver, coisas que ainda tinha na casa, que a gente ainda vendemos, dei algumas coisas, limpei a casa, né, tirei as coisas, limpei. Meu marido ainda fez um muro na nossa casa, que não tinha muro na frente de casa. Resolvemos tudo que deu para resolver antes de viajar. E chegou o dia de viajar. Ai, gente, esse dia é realmente o dia mais difícil, né? Eu sempre vi vídeo das pessoas falando, mas a gente não dá muita importância. A gente acha que não é tudo isso, que tal, mas é muito difícil. O momento que você vai saindo de casa, todo mundo ficando e aquele choro, né? Porque não tem como não chorar, todo mundo chora. E aí é aquele momento que cai a ficha, né? Que você vê que realmente é verdade, que aquilo está acontecendo. E realmente é muito difícil. Eu chorei bastante na saída, chorei bastante no aeroporto, chorei no voo. É bem complicado. Saímos de Pureza para Natal, meu irmão foi deixar a gente no aeroporto. Despachamos as malas, fizemos check-in e aí ficamos esperando a hora de entrar para a sala de embarque. Quando a gente foi entrar para a sala de embarque, tem que passar no raio-x e tal. Nessa hora eu tive um pequeno susto, porque fica um policial mandando vocês, direcionando as pessoas para o guichê, e aí ele me direcionou para um guichê e o meu marido ele mandou ir para uma salinha assim da polícia. Naquele momento eu já gelei, eu já fiquei desesperada assim, porque a gente faz tudo certinho, a gente não trouxe, gente, eu não trouxe praticamente nada do que eu queria trazer, que eu tinha, né, como confeiteira, eu tinha muita coisa e não trouxe quase nada, com medo, né, dessa hora de passar no raio-x, de algum problema, e mesmo assim ele foi para a salinha, só que no Brasil, né? Mas aí ele disse que foi tranquilo, só pediram o passaporte dele e olharam lá no sistema e liberou. Então, nesse momento a gente já estava na sala de embarque, só esperando mesmo a hora de entrar no avião. O avião chegou, nós entramos e embarcamos. Não foi uma viagem confortável, não foi, porque eu não sei o porquê, mas não era uma aeronave da TAP, né? Eu comprei da TAP. Quando eu comprei, falava que era uma aeronave da TAP, que era três poltronas de um lado, três do outro e quatro no meio, mas não era assim. Eram duas e quatro, eu acho. Eu não me recordo bem, mas eram duas aqui, do lado, de cada lado. Era só duas, ao invés de três. E era muito apertada essas poltronas. E nós ficamos nessa. Só que eu tinha comprado um espaço que se chama... Eu não me recordo agora se é stand-up. Tem um nome diferente, que é uma poltrona com maior espaço, né? Aos pés e tal, maior conforto, porque a viagem era longa. Só que aí eu não tive nada disso. Não teve nada disso. Não foi a aeronave, né? Porque quando a gente compra, a gente escolhe o assento, vê a aeronave e tudo, quando vai escolher os assentos. E não era a aeronave que eu tinha escolhido os assentos. Então não foi uma viagem confortável. Uma viagem bem longa, né? Uma viagem longa. Foram quase 7 horas de voo. Foi bem desconfortável, eu não dormi praticamente nada, porque não tinha conforto nenhum. Mas graças a Deus foi tranquila, né? A viagem foi tranquila. Daí chegando em Lisboa, né? A imigração tava assim, o saguão tava cheio, lotado de gente, lotado.
E eu acho que nós passamos 1h30 mais ou menos nessa fila. Quando chegou a nossa vez, nós fomos juntos, né, para o guichê. E ao chegar lá, o agente do CEF, né, que ia nos atender, estava falando com o outro da outra cabine, e ele estava assim revoltado, falando muito mal do monte de gente que estava chegando, do monte de imigrante, muito mal, muita coisa. Ele estava falando muita coisa e eu fiquei assim escutando e já fiquei apavorada, né? Naquele momento eu pensei, meu Deus, e eu sou mais uma imigrante chegando, ele não vai deixar eu entrar. Mas aí ele pediu os passaportes, né? Eu dei o meu marido deu o dele. E aí ele perguntou o que, é que a gente estava fazendo em Portugal, que tinha vindo fazer. E nós falamos que estava vindo à procura de trabalho, né? Ele abriu, olhou o visto, aí olhou para mim, olhou para o computador, né? Lá no sistema, carimbou, olhou para o meu marido, olhou para o passaporte, olhou para o sistema, olhou de novo, o sistema de novo, carimbou. Pronto. Aí nesse momento, assim, o coração dá aquela aliviada e a gente sai dali correndo, né? O mais rápido possível. A gente tava tudo certinho, com documento, tudo. A gente foi com visto, a gente foi com passagem, a gente tinha passagem de ida, de volta, a gente tinha seguro viagem, hospedagem, tudo certinho. Mas mesmo assim a gente tem um receio, né? Por mais que esteja tudo certinho, porque a realidade é essa, não é o nosso país. Graças a Deus deu certo. Nós chegamos em Portugal, era 10h20 da manhã. Então, uma amiga minha, uma amiga que até então eu só conhecia por redes sociais, né? Uma amizade que começou através de um curso de confeitaria que nós compramos, um curso online, eu comprei, ela comprou, mais duas amigas nossas, lá de São Paulo, compraram. Muita gente comprou, né? Mas eu tô falando que nós quatro se tornamos amigas através desse curso. Então, quando eu falei que estava vindo para cá, ela disse que ia pegar a gente, né? Falou que ia pegar a gente no aeroporto e ela foi pegar a gente em Lisboa, no aeroporto, porque ela é de Lisboa, e levou para casa dela. Lá nós ficamos, isso foi na sexta-feira, nós chegamos na sexta, nós ficamos lá a sexta, dormimos, ficamos um pedaço do sábado, né? Uma parte do sábado. Depois do almoço do sábado, ela levou a gente na estação para pegar o comboio para Guimarães. A gente tinha uma hospedagem em Guimarães de 3 dias. Por ela, eu tinha ficado lá esse tempo todo, só tinha vindo na terça-feira direto para Viseu. Mas como a gente tinha essa reserva, a gente viemos, né? Fomos para Guimarães, onde a gente passeamos, foi muito legal. Se vocês quiserem um vídeo falando, né, todos os detalhes, o porquê que eu fiz essa reserva, tudo, como foi, o que é que a gente foi conhecer, mostrar para vocês o que a gente foi fazer em Guimarães, deixa nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo falando. Não adianta eu falar agora porque é muita coisa, o vídeo já está bem longo. Então, como eu ia falando, a gente fomos para Guimarães, né, no sábado, ficamos em Guimarães até a terça-feira. Terça-feira de manhã a gente viemos para Viseu de Flixbus, que é um ônibus, né, uma rede de ônibus que tem aqui, que chama Autocarro. Viemos direto para Viseu de Flixbus. Quando chegamos aqui, foi um dos perrengues que eu falei para vocês sobre o relocation. Não tinha água no apartamento, certo? Eu contratei o serviço, né, que era para ter água, ter luz, ter tudo quando eu chegasse, e não tinha água no apartamento. Foi um dos perrengues. Mas isso é coisa para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre o relocation, sobre os perrengues, assim que nós chegamos em Portugal, tudo que tivemos que fazer. Então, mesmo com todos esses perrengues, né, com a falta de água, só chegou água no dia seguinte, na quarta-feira à tarde, ficamos sem água esses dias, sem poder cozinhar, sem poder limpar a casa, mas mesmo assim deu certo. Chegamos em Portugal, graças a Deus, já estamos há 4 meses aqui, e esse é mais um assunto para outro vídeo, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo contando, né, sobre os 4 meses em Portugal, como estamos, o que estamos achando de Portugal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber tudo sobre a vida de um imigrante em Portugal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, que vai ter muita coisa por aqui. Muita coisa. E aproveita para deixar nos comentários o que você quer saber, sobre o que você quer que eu faça um vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi o primeiro vídeo aqui no canal, mas é o primeiro de muitos. Então, seja bem-vindo. Fica por aqui para não perder nenhum conteúdo.
Vem muita coisa legal por aí. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!